Esse caso, pessoal, ele é paradigmático por algumas razões. Por quê? Não existe nada que impeça a imprensa de voltar a um caso que já foi julgado e abordar novas perspectivas, entrevistar os envolvidos em algum caso criminal ou civil ou de qualquer natureza. Não existe nenhum tipo de razão ética para não se fazer isso. Isso significa que a imprensa hoje poderia voltar e entrevistar novamente o Marcos Valério, como já fez várias vezes. O caso do Mensalão já terminou, mas várias vezes a imprensa volta ao Marcos Valério, reentrevista o Marcos Valério fala uma coisa nova. Nada impede que se volte, em casos da ditadura, que juridicamente, em tese, enquanto vigorar a lei da anistia, estão terminados, e reentreviste as pessoas e busque novas perspectivas, e talvez essas pessoas, à luz do momento atual, consigam falar coisas e trazer fatos sobre o episódio que estiveram envolvidas que não puderam na época. É a mesma coisa com a Juliene. O fato do Arthur Lira não ter sido condenado pelas denúncias que a Juliene fez na ocasião, depois houve um recuo por parte dela, o caso virou outra coisa, ele acabou. Eu não me lembro se ele foi inocentado ou se o caso foi arquivado no STF. Eu não me lembro qual das duas decisões que o STF tomou. Mas, enfim, ele não foi condenado. Nada impede a Juliene de voltar a falar. Ela tem o direito e arcar, claro, com as denúncias que ela faz, né? E nada impede a imprensa de fazer as perguntas que considera que o cidadão tem o direito de se informar sobre as respostas, de perguntar a Juliene, de dar voz a ela, e de perguntar ao Arthur Lira, como em nenhum momento nem o ICL, nem a Agência Pública se furtou de fazer, sobre o caso, e dar ao Arthur Lira também o direito de defesa, como foi dado. O Arthur Lira não volta ao caso porque ele não quer, porque foi dado a ele, foi facultado a ele pelo ICL e pela Agência Pública todo o espaço para que ele falasse sobre aquele caso e se defendesse, apresentasse as provas que ele considera ter de que aquilo não foi verdade, ou até simplesmente de dizer seria uma postura completamente compreensível se o Arthur Lira viesse a público e dissesse: considero esse caso já julgado, não cometi nada do que a minha ex-mulher me acusa, e não quero mais fazer nenhum comentário. Isso seria completamente compreensível. O que não é compreensível é censura. Ele foi à justiça e ele conseguiu censura judicial. Não é censura prévia. A prévia, como o nome diz, é antes de publicar. Então seria se ele tivesse tentado impedir o ICL, impedir a Agência Pública de publicar, mas é uma censura posterior, uma censura judicial, que é o tipo de censura mais comum hoje no Brasil. Quando você vai a um juiz e você consegue tirar uma reportagem do ar, você consegue ordens absurdas do tipo de proibir o repórter ou veículos de fazer novas matérias sobre aquele tema. Isso tudo é censura, isso tudo é algo que o maior prejudicado não sou eu, não é Vivi, não é a Roberta, não é o Calejon, não é a Agência Pública, são vocês que estão nos assistindo aí. É o leitor, é a audiência, é o público. São as pessoas que deixam de se informar porque um juiz determinou, um desembargador, um grupo de juízes determinou que você não tem o direito de ter essa informação. Isso é inconstitucional, isso é errado, moralmente errado, e eu espero que a Justiça do DF hoje reverta essa decisão.